Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Fale-nos um pouco mais sobre o professor Jean-Pierre Dupuy, que esteve nesta terça no IEA. Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Anteontem, na terça-feira, que foi também a chamada Super Terça, de manhã, o Instituto de Estudos Avançados promoveu um evento importantíssimo para a temática desta coluna, que foi com o professor Jean-Pierre Dupuy, que é francês, foi formado principalmente na École Polytechnique. É importante dizer que aqui a gente está acostumado a falar da Politécnica como uma escola de engenharia, mas não é o caso na França. Polytechnique é a principal das chamadas grandes escolas, que é uma coisa diferente da universidade, e é principalmente voltada à formação científica. Então ele originariamente é um cientista, ele se dedicou muito a temas como, por exemplo, a cibernética, cujo termo está um pouco fora de moda, até porque depois foi absorvido pelo que ficou chamado como ciências cognitivas ou ciência cognitiva. Mas enfim, ele tem uma longa formação por esse lado mais científico. Ele se dedicou muito à obra do Ivan Illich nos anos 60, que é um autor que mereceria ser mais conhecido, E também foi ele que fez o principal trabalho histórico sobre uma série de conferências que ocorreram nos Estados Unidos ainda nos anos 40, 50, justamente que deram origem a isso que depois foi chamado de cibernética, etc. E, bom, não foi só isso, ele se dedicou a muitos outros temas, como mostra a lista, vamos dizer, dos 44 livros que ele publicou, dos quais só alguns estão em português e poucos foram publicados aqui, alguns foram em Portugal. E como foi a conversa lá no Instituto, professor? Quais foram os temas discutidos? Pois é, essa apresentação, que pode ter sido até longa, mas na verdade não chega a resumir a trajetória intelectual do Jean-Pierre Dupuy, é necessária para dizer que a conversa lá no IEA na terça-feira foi muito, vamos dizer, erudita, e sobre muitos temas, mas o principal é que ela terminou numa discussão sobre essa ideia que é relativamente comum de que nós estamos caminhando por uma catástrofe. A maior parte das pessoas que dizem isso se referem às questões ambientais, mas a rigor, se a gente pensa, por exemplo, no risco nuclear e numa série de riscos que estão se acumulando, com o desenvolvimento tecnológico, seja com os progressos na área biológica ou na microeletrônica, assim por diante, há muitos riscos que, evidentemente, poderiam levar a um colapso, E alguns têm certeza disso. Então, particularmente na França, há um grupo de autores que se intitulam, inclusive, colapsólogos, e eles são, enfim, os principais fundadores do que eles pensam que é uma disciplina, que é a colapsologia. E o pior é que esses colapsólogos, eles dão como referência a obra anterior do Dupuy, porque o Dupuy tem um livro famoso que, se fosse traduzido ao pé da letra, o título seria O Catastrofismo Esclarecido. Ele foi publicado aqui com o título de O Tempo das Catástrofes. Pois bem, ele não é isso que ele quis dizer, não é isso que ele disse, isto é, que é inevitável que haja um colapso, mas de qualquer forma, para entender a diferença entre eles, vale a pena dar uma visitada no site do Instituto de Estudos Avançados e procurar o vídeo que logo vai estar disponível, provavelmente a semana que vem. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Ronick, bom dia, como vai? Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bem, nós vamos falar hoje sobre o motim no Ceará. Então eu começo perguntando, professora, surpreendeu a muitos o tamanho deste movimento, desta organização, deste motim? O que estaria por trás dessa demonstração de força, na sua avaliação? Pois é, durante todos esses dias em que esse motim foi muito coberto pelos meios de comunicação, se falou muito, por exemplo, da politização do movimento, o fato de que lideranças eram lideranças ligadas ao bolsonarismo, numa oposição à coalizão que está no governo do Ceará. Se levantou algumas outras questões em relação à própria divisão dentro da corporação, com uma parte da corporação sendo bonificada com políticas especiais de endurecimento de segurança. Isso aconteceu em vários governos no Ceará, sucessivos, de criar políticas de enfrentamento da violência, criando uma espécie de elite da polícia melhor remunerada, então uma revolta dos pior remunerados em relação a isso. Mas o que eu gostaria de levantar aqui é um outro aspecto, Roxane, um aspecto, digamos, muito mais amplo desse movimento, porque acho que as origens, as raízes dessa história, elas são um pouco mais profundas e muito mais estruturais também. Eu me explico. Acho que uma verdadeira bomba relógio foi montada em Fortaleza, mas também em outras grandes cidades brasileiras, e acho que o Rio de Janeiro é um exemplo bastante concreto disso, que mistura, de um lado, uma política urbana muito marcada por uma desigualdade socioterritorial, por uma segregação racista que acabou demarcando os bairros populares, autoproduzidos pela própria população, que alguns somos informais, irregulares, outros conjuntos habitacionais, todos inseridos nessas periferias, enfim, as periferias e favelas das nossas cidades, como um verdadeiro estado de exceção, onde a política geral da cidade não vale uma outra política diferente dessa. Junto com isso também vai se montando uma estrutura de segurança que entra dentro desses bairros numa lógica com muita violência estatal. E a mistura disso e a falta de uma postura do Estado absolutamente semelhante a outros lugares, vai criando uma situação que a gente está chamando de um urbanismo militarizado, que no mundo formal, dos bairros formais, do mercado formal, atua para proteger o patrimônio. E no chamado resto da cidade, nós estamos falando nas periferias, favelas, nos conjuntos, mantém essa desigualdade, vai abrindo brechas para grupos, para atuação nos grupos armados, para grupos de facções. Ao mesmo tempo, o que foi acontecendo? Os policiais, por um lado, vão começando a fazer bicos em empresas de segurança privada, nesses condomínios, nessa proteção ao mundo formal, e dentro dessas áreas que começam a atuar as facções, vão também se acertando com esses mesmos grupos. Então, muitas vezes, ou colaborando, ou mesmo participando dos lucros desses mercados ilícitos que começaram a acontecer ali, Roxane. Agora, professora Ronick, então, para além de outros motins, né, como este do Ceará, porque a preocupação era que houvesse que isso se espalhasse por outras capitais, não é? Qual é o perigo de ações como essa? A senhora já mais ou menos falou, né? Que é se instalar uma realidade militarizada ou paramilitarizada, o que também é muito complicado nos centros urbanos. Exatamente. O que eu estou aqui denominando isso é um modo miliciano de governar. Eu acho que esse é o grande perigo, para além de se espalhar por todo o país, né? Quer dizer, se você começa a pensar essa lógica, né, que começa com a lógica de configuração desse território de exceção, com a lógica da condominialização e a supersegurança privada num pedaço da cidade. A corrupção local, quer dizer, os arregos que acontecem ali
com o tráfico, etc. Vai emergindo grupos de extermínio, verdadeiros exércitos privados. Quando esses entram no mercado de votos como atores políticos para governar, o que nós estamos reconfigurando não é só a segurança, mas um modo de governar o território, que é um modo miliciano de governar. É desses paramilitares que nós estamos falando, sim. Eu, Roxane Ré, conversei com a professora Raquel Ronick, que volta na próxima semana. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, o governo conseguiu chegar a um acordo com o Congresso Nacional a respeito das condições de divisão do orçamento. Como é que o senhor analisa isso? Bom, antes de mais nada, é um prazer voltar a falar com os ouvintes da Rádio USP. Essa questão do controle orçamentário que dividiu o Congresso e o Poder Executivo no Brasil é um assunto que tradicionalmente causa problemas tanto no país quanto fora do país. O controle do orçamento é um item muito importante da política e legislativo e executivo costumam se desentender a respeito disso. Então, nesse sentido, é uma boa notícia o fato de que tenha se chegado, possa, na verdade, vir a se chegar, porque o acordo ainda não está firmado, mas a notícia que se leu hoje nos jornais, na quarta-feira, dia 4, que nós estamos gravando, é de que o governo aceitou fazer concessões que podem produzir um acordo. O problema não é esse, na verdade, o problema é o que aconteceu antes dessa notícia, quando os desentendimentos em torno da questão do orçamento levaram a situação brasileira àquilo que alguns analistas chamaram de beirada de uma ruptura institucional. Isso aconteceu porque o governo, por intermédio do general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, disse que havia uma chantagem do Legislativo em relação ao Executivo. Na sequência, ocorreu a convocação de manifestações contra o Congresso Nacional, manifestações essas que tiveram o apoio do Presidente da República. Essas manifestações ainda não ocorreram. E o Presidente da República, quando isto veio a público, recuou, dizendo que ele não havia dado apoio, apenas havia divulgado as manifestações em redes sociais de caráter particular. No entanto, qualquer movimento no sentido de que o Executivo apoie manifestações que estão pedindo nada mais nada menos que o fechamento do Congresso é de uma gravidade enorme. Pois é. E como é que isso tudo se encaixa no panorama mais geral que vinha sendo analisado até o final do ano passado, professor? Pois é, eu agradeço essa oportunidade, Gustavo, que você me dá fazendo essa pergunta, porque de fato nós tivemos algumas semanas sem falar com os ouvintes da Rádio USP. E durante todo o ano passado, esse problema da escalada, nós poderíamos chamar de uma escalada autoritária do governo, esteve na pauta o tempo todo. Na realidade, o que nós estamos discutindo aqui hoje é que este ano político, por assim dizer, de 2020, que está começando agora, ele se inicia com uma notícia muito ruim, que foi essa, justamente, o governo, num momento em que se dava esse desentendimento com o Congresso, que eu repito, é um assunto normal em qualquer democracia, lançou mão de um apoio a manifestações que estavam pedindo o fechamento do Congresso. Infelizmente, me parece que esse não é um bom prenúncio, porque apesar do acordo que agora parece que vai se chegar, nós vamos provavelmente, eu repito, infelizmente, assistir novos episódios em que este tipo de escalada vai se fazer presente, o que requererá de toda a opinião pública e particularmente dos ouvintes da Rádio USP, com o qual eu estou falando, muita atenção. Obrigado, professor. Até a semana que vem. Sou eu que agradeço e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra,
por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o seu tema desta semana? Márcia, hoje eu queria falar sobre o livro Guia dos Lugares Difíceis de São Paulo. Esse é um livro que foi recentemente lançado pela editora Ana Blume e é feito com a coordenação editorial do professor Renato Cimbalista, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da USP, e com o apoio do Laboratório para Outros Urbanismos, que é também da FAUSP. Esse livro é resultado de pesquisas e de atividades docentes do professor que resultaram nesse levantamento impressionantemente rico sobre a cidade de São Paulo, e o título já mostra. Como assim, professor? Guia dos Lugares Difíceis de São Paulo? É uma espécie de anti-guia, no sentido de que o guia é o contrário daqueles lugares glamurosos que normalmente define um guia para um turista conhecer as paisagens, cartões postais, né? Nesse sentido, ao contrário, é para que pode valer para turistas também, mas sobretudo para os próprios moradores da cidade conhecerem a sua própria cidade através de lugares que são tabus, né? Lugares que foram silenciados, que foram apagados, que são símbolos também de resistência ou de invisibilidade. Tem vários os critérios que definem os capítulos do guia e que fazem desse guia também extremamente político no sentido dessa resistência. Professor, você pode dar um exemplo desse viés político? Por exemplo, no capítulo Moradia, favelas removidas, movimentos de ocupação por sem-tetos e urbanismos difíceis, aqueles lugares que a gente em antropologia urbana chama de não lugar, né? Os lugares desertificados, os lugares transformados em terra de ninguém, terra arrasada pelo urbanismo rodoviarista ou pela especulação imobiliária. Então, no fundo, é um grande prazer para quem gosta da cidade passear por esse guia e folheá-lo, ler os textos que descrevem cada uma das obras escolhidas e, se possível, fazer os roteiros e sair a campo para visitar e conhecer pessoalmente, desde hospitais, asilos, lugares de degredo, casas de loucos, né? Zonas de meretrício, prisões, regiões de tráficos de droga. Esses são, por exemplo, no capítulo Segregações. Mas, em contraste, por exemplo, lugares de resistência como terras indígenas, terras quilombolas, centros culturais ou teatros que tiveram e têm um lugar importante na resistência, né, como o Teatro Oficina, fábricas como o Cotonifício Cresp, de onde vieram as primeiras greves de São Paulo, terreiros de candomblé, a Praça da Cantuta, no bairro do Canindé, por exemplo, que é a grande praça da comunidade boliviana e que todo fim de semana se reúne e vende seus produtos. Então, essas coisas vão mostrando a riqueza de uma cidade como São Paulo, né? Uma cidade que normalmente é vista como um lugar extremamente árido, um lugar apenas funcionalista, terra de oportunidades, um lugar para onde as pessoas vêm em busca de trabalho ou para fazer dinheiro, mas na verdade São Paulo é um caldeirão de culturas riquíssimo, né? E de misturas, e esse lugar da cidade como cidade da imigração faz de São Paulo alguma coisa absolutamente ímpar no Brasil e talvez no mundo, né? Por essa combinação impressionante. Então, voltando ainda em alguns exemplos, lugares de invisibilidade, por exemplo, o movimento Rios e Ruas, que revela os rios ocultos de São Paulo e propõe caminhadas e passeios para a exploração desses lugares ocultos, está ali presente. Casas ou edifícios que foram demolidos, como São Vito, e que até hoje pulsam como espectros, né? A rodoviária da Luz. A Ponte Fantasma do bairro do Morumbi, que é um exemplo fantástico também. Lugares de morte, como o edifício Joelma, que é um trauma na cidade de São Paulo pelo incêndio que aconteceu ali, as pessoas que morreram. A Praça 17 de Julho, em frente ao aeroporto de Congonhas, onde teve o desastre do avião da TAM, e por aí vai, né? É um guia riquíssimo que eu queria, então, convidar os ouvintes da Rádio USP para que conhecessem e renovassem o seu olhar sobre São Paulo através dele. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Cotidiano.
Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor. Na última semana, Luxemburgo aprovou a gratuidade do transporte público. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, Denis, esse é um assunto super importante porque o custo do transporte coletivo ele onera fortemente, principalmente a população de renda mais baixa, que inclusive tem o seu direito de circular livremente, que é um direito constitucional, cerceado pela dificuldade de poder custear o preço do transporte coletivo. E eu acho que isso precisa entrar no processo de discussão no Brasil, né? Nós já temos hoje 16 cidades brasileiras que adotaram o chamado passe livre. Inclusive, recentemente, a cidade de Várzea Grande Paulista, que é uma cidade do interior de São Paulo, e também Maricá, no Rio de Janeiro, tem praticamente o custo do transporte coletivo zerado, e são cidades, vamos dizer assim, relativamente pequenas, né? Maricá tem 150 mil habitantes, é uma cidade média, podemos dizer. E Porto Alegre, o que é bastante surpreendente, é que Porto Alegre, que é inclusive uma cidade administrada pelo PSDB, lançou agora uma proposta de garantir uma gratuidade do transporte coletivo para todos os trabalhadores assalariados e ainda uma redução significativa, mais da metade do valor da tarifa para o restante dos cidadãos, através de um sistema de financiamento que envolve uma taxa cobrada das empresas, que substituiria o Vale Transporte, que já onera as empresas hoje, o custo sobre os aplicativos, né, que são utilizados no transporte de passageiros, e também a introdução de um pedágio urbano, principalmente para quem vem de fora do município. Então, são formas que estão sendo debatidas agora na Câmara de Vereadores de Porto Alegre para viabilizar uma redução ou uma gratuidade do transporte coletivo. E você acha que isso é viável para ser implantado em São Paulo? Olha, São Paulo já tem uma gratuidade significativa, né, para os idosos, para estudantes, para a juventude. Eu acho que precisa ser debatido. É claro que isso não pode ser feito de uma hora para outra, mas pode se definir, por exemplo, horários que sejam estabelecidos, por exemplo, fim de semana, à noite, no primeiro momento. Agora, a questão, na verdade, é como financiar isso, né? No governo Luiz Erundina, se fez um projeto de lei, foi até enviado à Câmara, garantindo aí o passe livre, mas com aumento muito grande do IPTU. E a proposta foi rejeitada, né? Não teve aceitação. Mas nós podemos fazer com que todas aquelas rendas que são obtidas, aquelas receitas que são obtidas através do uso do automóvel, como por exemplo as multas, como por exemplo o estacionamento nas vias públicas, eventualmente algum tipo de pedágio urbano, porque na verdade o carro, quem anda de carro não paga praticamente proporcionalmente ao uso da cidade, paga apenas o IPVA. Então talvez possa ser possível pensar formas de financiamento do passe livre em São Paulo e gradativamente possa vir a ser implementado, e aí então nós teremos um grande ganho, principalmente para a população de baixa renda, população periférica que hoje utiliza o transporte coletivo e tem muita dificuldade em pagar esse serviço, o que limita o seu direito de ir e vir. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.